A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 43. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ou dos sepulcros, das sepulturas, né? Podemos falar cemitério, que quer dizer lugar de morte. Um lugar em que as pessoas não vivem. Veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos. Então, ninguém quer viver nos túmulos. Ninguém quer viver nos sepulcros. Ninguém quer viver nas sepulturas. Ninguém quer viver no cemitério. Mas este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então, ninguém conseguia controlar esse homem, prender esse homem, dominar esse homem, controlar, exercer autoridade sobre ele. Ninguém conseguia dominá-lo, nem mesmo com correntes. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. E ninguém conseguia dominá-lo. E ninguém conseguia dominá-lo. Então tu consegue vislumbrar, imaginar, entender essa história? Saber do que a gente está falando aqui? Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então ele não parava, ele gritava e ele feria-se. Quando diz não parava, eu penso assim, quando a gente diz, essa criança não tem paradeiro, né? Fulano não para quieto, não se acalma, não se aquieta. Gritava. Por que que tu grita? Tu grita quando alguém tá longe de ti. Tu grita quando tu tá com medo. Tu grita quando tu tá com raiva. Tu grita quando tu tá, sei lá, com dor. Então ele vivia gritando. Ele gritava por entre os túmulos. Então eu vejo o esforço, né, do autor de João Marcos para que a gente entenda a dor e o sofrimento que este homem vivia, carregava. O mal-estar também que ele causava a todos ao seu redor. Porque ele andava sempre, de dia e de noite, quer dizer, perambulando para lá e para cá, sem paradeiro, gritando por entre os túmulos e pelos montes. Tu imagina a perturbação, o desespero, ferindo-se com pedras. Aí eu quero que tu entenda todo este panorama, tudo isso aqui. Nós começamos quando diz possuído de espírito imundo. Então, um ser humano possuído por um espírito imundo, ele vai ter um comportamento errático, um comportamento destrambelhado, fora do normal. Ele não vai conseguir conviver com as pessoas, viver em sociedade, ter atitudes virtuosas, ser uma pessoa com qualidades. Não. Olha
vamos dizer assim, o perfil desse homem, a situação deste homem. Se feria com pedras, causava mal a si mesmo, se machucava, se flagelava, se mutilava, né? Se feria. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então este homem conhecia Jesus? Não. Mas os demônios, os espíritos malignos que habitavam nele, que o possuíam, sabiam quem era Jesus. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus, era o Filho do Deus Altíssimo. E eles ainda pedem por Deus para que Jesus não o atormente. Então, o homem grita em alta voz. Correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus tem autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. O nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A autoridade do nome de Jesus é na terra, é embaixo da terra, é no céu. Então, anjos e demônios sabem quem é Jesus. Seres humanos sabem quem é Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, para a honra, para o louvor e adoração de Deus Pai. Então aqui o que tu tá vendo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então tá sendo confessado, professado, anunciado que aquele ali, né? Aquele homem que está na frente dele é Jesus, é o Filho de Deus. Então, nós sabemos disso. Que o demônio não vai sair, que o espírito imundo não vai sair, a não ser com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então, quem é que mandou o espírito imundo sair? Jesus. Jesus disse: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Então Jesus está perguntando para o homem? Não, ele está perguntando para o demônio, para os demônios. Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí tu vai entender por que os demônios estavam pedindo para não sair. Ó, peço-lhe que não me atormente. Jesus tinha dito: saia desse homem. Então, estava ocorrendo aqui, entre aspas, uma negociação, uma conversa, uma tensão, uma resistência, uma oposição. Aí Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: Legião. Por que Legião? Porque havia naquela época uma legião de soldados romanos, centuriões, que oscilava de 5 a 6 mil soldados. Então, o que a gente interpreta? Que quando ele responde legião, era uma forma de dizer que eram muitos. Ó, legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas quando tu vai para o contexto histórico da palavra legião, tu chega nesse número de 5 a 6 mil, que depende, né? Dependia. E aí tu vai entender por que este homem era atormentado dessa forma.
porque ele vivia num lugar de morte. Porque nada nem ninguém conseguia dominá-lo, controlá-lo. Nem pessoas, nem prisões, nem correntes, né, nem cadeias. Que ele tinha uma força descomunal, sobre-humana, que quebrava, despedaçava, né, as cadeias e as correntes. Uma pessoa que perambulava sem paradeiro, dia e noite, noite e dia. Que gritava, gritava, gritava. Enfim, e que se feria, que se machucava. Aí tu consegue ver o grau de sofrimento e de possessão demoníaca que este homem, Gerazeno, sofria? Vamos ver então. 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Então, os mandasse, é no plural. Lá dizia, porque somos muitos, também no plural. Então, aqui temos que parar. Temos que parar aqui. Os demônios pedem, né, com insistência, para que não os mandasse para fora do país. Então, há países que têm muitos demônios. Há países que são entregues aos demônios. Já vimos que há países, há nações, há governos que se entregam aos demônios, aos principados, às potestades. Nós vimos que o Senhor Jesus repreendeu cidades. Vimos nos livros proféticos que Deus repreendeu, sentenciou, julgou nações, países, povos, reis, governos, impérios. Então, nós sabemos que, de acordo com o principado, com a potestade, com a autoridade espiritual que está naquela cidade, os demônios, vocês estão ouvindo o que eu vou falar agora? Tem legalidade para agir. Tem legalidade para atuar. Por isso que os demônios estão rogando, depende da tradução, né? Eu lembro que eu dizia rogando, aqui tá dizendo pediu com insistência, que são sinônimos, né? Pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Então, o que acontece? Um espírito imundo, ele precisa de um corpo, né? Ele precisa de uma casa, ele precisa de um lugar. Então, esses espíritos imundos queriam ir para os porcos. E Jesus o permitiu. Aqui eu vejo que é como uma questão do direito, né? Eles já estavam neste país, eles estavam com autoridade, vamos dizer assim, neste país. Eles já tinham tomado conta, eles já estavam ali. E eles pedem isso para Jesus. E Jesus permite. Jesus concede. Jesus autoriza que os espíritos imundos não sejam, vamos dizer assim, expulsos do país. Tu tá entendendo? E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, por isso que a gente faz as contas, né? 2.000 porcos se afogaram. Uma manada com cerca de 2.000 porcos. Se uma legião era de 5 a 6.000, aí tu pensa quantos espíritos imundos, quantos demônios na vida desse homem, né? E 2.000 porcos se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido.
Então, tu imagina o alvoroço, o tumulto, a confusão. 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, aí que teria que ser, né, o ex-endemoniado, mas aí depois o próprio texto se explica. Viram o endemoniado, que a gente sabe que não é mais endemoniado, porque Jesus libertou ele, o que antes estava dominado pela legião. Então, quem dominava aquele homem era a legião de demônios. Tudo o que ele fazia de viver num lugar de morte, de ter uma força, né, absurda, ao ponto de correntes e cadeias não conseguir prendê-lo, ninguém conseguir dominá-lo. Todo o mal que ele fazia, né, a gritaria, os ferimentos, andar de dia e de noite, quer dizer, ele não devia dormir, ele não parava. Ele era dominado por essa legião de demônios. Aí olha o que acontece. Eu vou ler de novo. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temer. Assentado, vestido em perfeito juízo. Então aqui tem para nós algo importante. Uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está vivendo a plenitude, né? Um novo nascimento, uma nova vida, que tem novas perspectivas, esperanças, fé, uma visão de mundo. O que acontece com uma pessoa assim? Ela está assentada, ela está vestida e está em perfeito juízo. Parou a ansiedade, parou a loucura, parou de correr para lá e para cá. Estava vestido, porque em outros textos falavam que ele andava nu. Então ele estava vestido. Porque se ele se feria, tu acha que é a roupa, né? Então aí tu pensa, pessoas que usam o seu corpo dessa forma, isso não é a atuação de Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo de Deus, em perfeito juízo, vestido, assentado. Aí tu lembra quando Jesus ia ensinar, ele se assentava. Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Assentado, vestido em perfeito juízo. E nós podemos aprender muito com essa transformação, né? Quando as pessoas viram isso, elas temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Aí que é aquilo que eu falei antes. Existem países, existem nações, governos, impérios, estados, cidades que pedem para Jesus se retirar da terra deles. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eles pediram para Jesus sair. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Então, vocês já viram quantos pedidos nesse texto? Quantos pedidos? E quantos pedidos com insistência? Agora, o ex-endemoniado, o homem assentado, vestido em perfeito juízo, pede para ficar com Jesus. Jesus, porém, não o permitiu. Aí tu pensa, mas Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos, mas não permitiu que o homem ficasse com ele, fosse com ele? Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, para este homem, a ordem era: conte
tudo o que Deus fez por ti. Conta para os teus parentes, vai para tua casa. Conta tudo o que Deus fez por ti. Tu vai ser um testemunho vivo. Tu vai testemunhar, tu vai falar do amor de Deus, da salvação, da libertação, da cura. Tu vai contar tudo que Deus fez por ti. Então existem pessoas que não vão ser chamadas para o apostolado, para o dom profético, para a missão, para ser uma voz profética, para ser um profeta, para ser um evangelista, para ser um pastor, um mestre, quer dizer, que vai sair assim. Não, tu vai ser testemunha, tu vai ser sal da terra e luz do mundo na tua casa, entre os teus, tua família, teus parentes. Tu vai contar para eles o que Deus fez por ti, tu vai contar tudo o que Deus fez por ti. Vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Tu tem uma história, tu é uma história ambulante, tu é um testemunho vivo do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus. Então conta tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Então, não importa se é para ir ou se é para ficar. O que importa é que tu vai obedecer Jesus. Jesus disse que é para tu ficar, que é para tu falar, então tu fica e fala. Obedece. 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Mais um pedindo com insistência. Minha filha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Então, nós temos agora uma outra pessoa, agora um judeu, chefe da sinagoga, que seu nome é mencionado. Ele está pedindo com insistência, rogando, clamando, suplicando, para que Jesus salve a filha dele. E Jesus vai com ele salvar a filha dele. Jesus foi com ele. 25. Falta um pedacinho do 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. 25. Agora sim. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, o que acontece? A hemorragia era um fluxo do corpo e esse fluxo fazia com que a pessoa, no caso aqui uma mulher, se tornasse impura. Nós estudamos em Levítico capítulo 15 a respeito dos fluxos, tanto do homem quanto da mulher. E esse vídeo foi muito forte, muito esclarecedor. Inclusive, meu marido me ajudou pela complexidade do tema, sobre os fluxos. Tu encontra esse vídeo e tu encontra também em Levítico capítulo 15 sobre isso. Então, esta mulher, ela sofria de uma hemorragia. E não é um dia, não são 12 dias, são 12 anos, não são 12 meses, são 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Ela gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Tendo
Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Também estudamos sobre as franjas na borda das roupas, nas capas. Isso era um sinal de santidade, de autoridade. E Jesus, como era um mestre, né, um profeta, ele usava essas roupas com franjas, essas capas, né, túnicas. Era uma roupa que o distinguia dos demais. E nós encontramos esta, vamos assim, referência em Números 15. Então, é bem fácil de lembrar. Levítico 15 e Números 15, que ambos nós estudamos e tem vídeo no canal. E Jesus, como um bom judeu, seguia, né, fazia o que a lei dizia. Nós vimos que há uma grande diferença entre a lei e a tradição dos anciãos. Então ela tocou na capa, tocou nas franjas. Porque ela teve fé, ó, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Eu acho incrível isso. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, quando ela toca na roupa, na capa, nas franjas do Senhor Jesus, ela é curada instantaneamente pela fé, porque ela dizia consigo mesma, ó, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E Jesus percebe que saiu o poder dele, saiu virtude na outra tradução, né, dele. E este poder livrou esta mulher deste mal. Então olha a diferença. A forma como Jesus curou esta mulher, a forma como essa mulher buscou a sua cura e o que aconteceu lá com o endemoniado. Então é isso que eu tenho buscado falar para vocês. Tanto no Evangelho de Mateus quanto agora em Marcos, existem coisas diferentes. Existem questões do corpo, da alma e do espírito. E para tudo, Jesus é Senhor. Para tudo nós temos o nome do Senhor Jesus. 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então eu falo para vocês, havia entre os 12 um círculo especial, um círculo íntimo, particular, que era Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Aí é aquilo que eu falo para vocês. Nós, gaúchos, diríamos assim, se esse povo que estava lá chorando fosse gaúcho, o Jesus ia falar, né? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Aí ele diz assim: me caiu os buteados do bolso, né? Tipo, de onde que ele tirou isso? Não tem como, a criança está morta. Então assim, ó, as pessoas nesta ocasião, elas riram, elas zombaram, elas duvidaram, elas não acreditaram em Jesus. E riam-se dele. E aí me vinha
assim, a gente tem que recapitular. Jairo pediu, Jesus foi, no meio do caminho ele cura a mulher de 12 anos. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? E eles dizem, não incomoda o mestre. Como assim? Não incomoda o mestre? Não incomoda. Não incomoda. Tu acha mesmo que Deus, que Jesus se incomoda porque a gente pede? Porque a gente ora? Porque a gente fala com Ele? Não. Tu deve orar, tu deve falar, mas tu tem que saber a vontade dEle. Tu tem que pedir o que tu quer pedir, mas tu tem que ser humilde o suficiente para aceitar a resposta que Ele vai te dar. Só que aí eles dizem, não incomoda o mestre. E Jesus queria ensinar algo muito forte para Pedro, Tiago e João. Por isso que ele leva os seus 3 discípulos, seus 3 apóstolos mais próximos para ver esta ressurreição. 40. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Então eles riram de Jesus. E Jesus faz o quê? Manda embora, manda sair, sai. Imagina se ele mandou uma legião de demônios embora e essas pessoas rindo dele para descredibilizá-lo, desacreditá-lo. Lembra que em Nazaré ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. Então esse povo todo aqui era incrédulo, ele ainda era debochado, desrespeitoso. Imagina uma criança morta e eles rindo. Então eles riram do Senhor Jesus, mas tipo o ambiente também, a falta de consideração. O outro que diz pro chefe da sinagoga, não incomoda, quer dizer, é uma coisa bem assim estranha, né? E aí Jesus fala, manda todo mundo embora e fica só o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Ele manda todo mundo sair. E ele fala com a menina. Tomou a criança pela mão. Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então o que acontece aqui? A menina tinha 12 anos e o Senhor Jesus disse que ela não estava morta, ela estava dormindo. E ele disse para ela se levantar, né? E ela imediatamente se levantou e começou a andar. E aí depois Jesus manda que alimentem a menina. Então aqui tu tem que parar e pensar, a menina tinha 12 anos. A mulher que foi curada da hemorragia sofria deste mal há 12 anos. Então no mesmo capítulo, no mesmo relato, Jesus faz 2 curas, envolvendo, de certa forma, o número 12. E aí tu vai dizer, o que isso tem a ver? O número 12 na Bíblia, ele é o número da igreja, das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. Então, o número 12 representa o corpo de Cristo. E agora a gente pode falar especificamente da atuação da igreja. É uma referência, porque não é mais inferior uma mulher que estava impura por causa do seu fluxo. Não. Ela é objeto do amor, da compaixão, da salvação, do perdão, da cura do Senhor Jesus. Uma menina, uma criança que muitos consideravam menos, ela é objeto do amor. Ela é filha do chefe da sinagoga. E ela tem que se levantar. Então o que a gente vê aqui? Há toda uma simbologia que a igreja tem que se levantar. E ali fala, ó,
Deem de comer a menina. Por que isso é importante? A igreja tem que ser alimentada. A igreja tem que ficar de pé. A igreja não pode se prender a coisas que não levam a nada. Nós temos que pregar o genuíno e o verdadeiro evangelho. Eu falo tantas vezes, sal da terra e luz do mundo. Contar para todos o que Jesus fez por nós.